Queridos irmãos da Casa Espírita Mãos Unidas, vamos nos reunir para a nossa reflexão dessa noite. Não sem antes elevarmos um pensamento em prece, na busca dos nossos bons mentores espirituais, de Jesus, nosso Mestre Maior, a quem nós pedimos toda luz e inspiração, aos nossos lares, aos nossos corações. Para a nossa reflexão, vamos nos valer do livro Fé na Vida, da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, organizado pelo Dr. Carlos Eduardo Accioli Durgante. Este livro é o resumo dos artigos defendidos no segundo encontro médico-jurídico espírita realizado em 2016 por estas associações, com o tema central, a ética da vida. No seu artigo 9º, o Dr. Bruno Paz Mosqueira desenvolve a temática resiliência e espiritualidade. A humanidade tem passado historicamente por períodos de grandes dificuldades. A OMS nos mostra que aumenta significativamente o número de pessoas que apresentam problemas de depressão, de ansiedade, de doenças psicológicas de toda ordem, o que nos leva a buscarmos soluções em outras áreas além da medicina. A espiritualidade e a religião, segundo pesquisa, tem sido um caminho muito buscado pela humanidade. Para isso, vamos desenvolver a conceituação desses temas. Religião, religiosidade, espiritualidade, resiliência. Religião, religiosidade, é esse grande esforço que nós fazemos de nos reunir em um agrupamento de afinidade para formarmos as nossas religiões e, a partir delas, desenvolver a nossa religiosidade e a nossa espiritualização. Se caracteriza, portanto, por essa busca organizada em religiões, enquanto que a espiritualidade é uma busca pessoal, individual, em que o próprio indivíduo busca esse contato com o transcendente e o sagrado. Essa caracterização faz perceber que essa busca de espiritualidade ou de espiritualização é uma busca pessoal, que pode acontecer dentro dos agrupamentos religiosos, com o apoio dos nossos irmãos de mesma religião, ou de forma individual. Mas mesmo dentro desses agrupamentos, o processo de espiritualização é individual, é pessoal. E essa conceituação se faz necessária, a diferenciação dessa conceituação, para que possamos incluir aqueles outros que não se organizam em nenhuma religião, não se classificam ou não adentram a nenhum desses grupos religiosos. E mesmo assim buscam o seu processo de espiritualização, de conquista da sua espiritualidade. Mesmo que não creia em religião, em Deus ou na espiritualidade, eles buscam o seu transcendente, o seu sagrado. Isso também é um processo de espiritualização. A aproximação dessas duas temáticas, a saúde mental e a espiritualidade, levou grandes institutos de pesquisa a fazerem trabalhos com relação a essa aproximação. O Instituto Gallup, em 2014, realizou uma pesquisa nos Estados Unidos em que chegou à conclusão de que 60% dos americanos consideram não apenas importante, mas muito importante a religião ou a religiosidade. Observem que são bem mais do que a metade dos americanos considerando a religião não apenas como importante, mas como muito importante. No Brasil, nesse mesmo período, um estudo epidemiológico chegou à conclusão que dos adultos brasileiros, 83,8%, portanto quase 84% dos adultos brasileiros, consideram a religião não apenas como importante, mas como muito importante. E um dado interessante nesta mesma pesquisa: entre os adolescentes, 73,3% dos adolescentes, aqueles que a princípio considerávamos do contra, rebeldes, e que não teriam essa vocação religiosa,
73,3%, portanto quase 74% dos nossos adolescentes brasileiros consideram não apenas importante, mas muito importante a religião e a religiosidade. Isso levou vários estudos científicos a fazerem essa associação. Já existem inúmeros estudos realizados fazendo a conexão entre a menor depressão, a ansiedade e o uso de substâncias, à religiosidade. Que aqueles que têm esse contato com a sua espiritualidade, que vivem uma religião, apresentam um melhor nível de bem-estar e de saúde e de qualidade de vida. A religião, portanto, levando as pessoas a terem uma condição de vida bastante mais proveitosa e em melhores condições de saúde mental do que aquelas que não professam ou que não acreditam em nada. Diversas associações internacionais, como a Associação Americana de Psicologia e Parapsicologia, a Associação Britânica de Psicologia, ou até mesmo a Associação Mundial de Psicologia, apresenta sessões de estudos e diretrizes para a abordagem do tema espiritualidade e saúde mental. É, portanto, a ciência buscando na religião, na religiosidade, no processo de espiritualização, a saúde e a paz das criaturas. E resiliência. O que é resiliência? O termo resiliência surgiu em 1807 pelo médico físico inglês Thomas Young, que diz ser uma propriedade da matéria relacionada ao acúmulo de energia sob tensão e o retorno ao normal sem ruptura. Essa capacidade que tem a matéria de retornar, não todos os elementos materiais, mas algum, como por exemplo, podemos citar como exemplo a mola, que tensionada, ela mantém uma forma. Aliviada essa tensão, ela retorna à sua condição normal. A elasticidade e a plasticidade é essa capacidade da matéria de recompor-se sem nenhuma ruptura, ou seja, sem estar esmagada, quebrada ou com problema na sua estrutura. Ela tem, portanto, essa capacidade de retornar ao normal sem ruptura. Adaptando esse conceito, a Associação Americana de Psicologia, a psicologia, nos diz que a resiliência é o processo de adaptar-se bem diante de situações de trauma, adversidade, ameaçadora ou de estresse significativo. Essa capacidade humana, a capacidade psicológica de se recompor, de se refazer, de achar um outro caminho que possa lhe fazer as condições de vivência. Portanto, resiliência nós podemos conceituar assim, como sendo a capacidade de se recuperar de situações de crises e aprender com elas. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa, tudo pode ser superado, com força mental, com capacidade de convencimento, de autoconvencimento das suas potencialidades. No trabalho de Wagner e Young, o nosso autor cria a escala de resiliência. São 25 itens, com os quais nós podemos dimensionar a capacidade de resiliência de cada indivíduo. Vamos citar alguns itens para nós tomarmos consciência de que se trata essa escala. Por exemplo, no item 1, quando eu faço planos, eu os levo até o fim. E aqui está presente o planejamento e a persistência. Um pouco mais adiante, por exemplo, no item 6, eu sinto orgulho de ter realizado coisas em minha vida. Um pouco mais adiante, no 10, eu sou determinado. No item 14, eu sou disciplinado. A capacidade de disciplinar-se. Um pouco mais adiante, no 20, às vezes eu me obrigo a fazer coisas querendo ou não. A flexibilidade. Podemos até não querer, não gostar, mas nos impomos o dever de se ajustar a essa circunstância. No item 25,
tudo bem se há pessoas que não gostam de mim. É essa consciência de que, infelizmente, nós não conseguimos agradar a todos. Portanto, essa flexibilidade do nosso sentimento, de entendimento de que nem todos vão gostar de como nós pensamos as coisas. Vamos fazer essa conexão entre os conhecimentos que a doutrina espírita nos apresenta, de espiritualidade, de espiritualização, e esses itens de resiliência. Planejamento, disciplina e determinação são características de uma pessoa resiliente, com capacidade de resiliências. E isso está presente no item 1, no item 2, no 10, no 14 e no 20 da nossa escala. A capacidade conquistada ou o esforço de nos mantermos em direção a um objetivo, mesmo que desfavorável, sem esperança, pode ser um recurso muito bom para a superação das nossas adversidades. Precisamos ter, então, essa capacidade conquistada de mantermos-nos nos nossos objetivos. A persistência, o planejamento. Só planeja quem confia. E só quem confia, quem tem fé. É a conexão da fé com os itens presentes na escala de resiliência. Reconhecer as conquistas e acreditar em si. Isso não é orgulho, é saber reconhecer aquilo que nós já conquistamos. Diante das adversidades, nós precisamos ter esse olhar de compaixão, de amorosidade, mesmo conosco mesmo. E é preciso ter muita humildade para saber reconhecer as nossas conquistas sem transformar isso numa forma de elevar o nosso orgulho pessoal. Temos que vencer o orgulho. A pessoa, para ter essa capacidade de reconhecer e colocar essas conquistas de forma ajustada para a nossa evolução, precisa ter humildade e vencer o orgulho. Nos ensina a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, à medida que acolhemos nossas fragilidades, nos distanciamos do orgulho e criamos condições de desenvolver as nossas potencialidades. Exercícios das competências e das habilidades. Para a resiliência, nós temos que fazer esses exercícios. Treinar as nossas capacidades, as nossas habilidades. A inteligência e o trabalho são recursos capazes de promover e desenvolver as nossas habilidades, as nossas potências. Nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo que quantos se arruinam, lá no item 5 do capítulo 5, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. A falta de previdência, a falta de perseverança nos seus objetivos, a falta de moderação nos desejos é o que quebra a nossa capacidade de resiliência. Quando nós aprendermos a olhar para nós e reconhecer as nossas capacidades, as nossas habilidades e saber desenvolvê-las, exercitá-las, nós vamos vencendo esses maus hábitos da imprevidência, da falta de perseverança, da falta de conter os nossos desejos, os nossos impulsos. Nós precisamos ter essa capacidade de entender o que é que nos coloca a perder no campo do sentimento, no campo da inconsciência. Ser amigo de si mesmo. Isso está presente no item 8, no 14, no 4 e no item 5 da nossa escala de resiliência. Aos amigos, sempre desejamos o melhor. Conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, a indulgência, virtude própria da amizade, atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Quem não tem essa compreensão de si, não é seu amigo. Como nós agimos com os nossos amigos? Nós perdoamos, nós compreendemos, nós relevamos. Isso nós precisamos ter essa leveza de espírito também para conosco, para não nos cobrar além da nossa conta, para dar-nos a possibilidade de nos reorganizar, de nos refazer. Paulo de Tarso
nos ensina Emmanuel, a partir do romance Paulo e Estevão, nos mostra que Paulo, em um momento desses de grande desespero, de desânimo, ao receber a visita de Abigail, a sua noiva, agora na espiritualidade, ele se queixa da incapacidade que está, da incompreensão das pessoas diante do seu trabalho. E ela diz para ele: ama, ama. Tudo se resolve com a força do amor. Não há dificuldades que não possam ser vencidas com essa capacidade de amar incondicionalmente a tudo e a todos. Mas as pessoas não me compreendem, se queixa Paulo. E ela diz: trabalha. Trabalha, porque as mãos, enquanto ágeis, não têm tempo para observar o mal, para observar a incompetência das outras pessoas. Continua trabalhando, mantém-te em ação, produzindo o bem. Essa é a grande necessidade dos espíritos em evolução na Terra, continuarem trabalhando. Porque enquanto a nossa mente, os nossos corações, os nossos braços estão agindo, eles não têm tempo para observar o mal e a deficiência das pessoas. Trabalha. Trabalha e espera. Um dia elas acordarão para a sua realidade. Perdoa. Perdoando sempre. Porque as pessoas sempre terão as suas maldades, os seus erros. E nós mesmos pecamos conosco e precisamos do alto perdão. Ama, trabalha, espera e perdoa, nos ensina Abigail. E a paciência. Esse item fundamental para a nossa capacidade de resiliência. Se nós não tivermos paciência, nem mesmo conosco, ou com nada, ou com ninguém, nós não conseguiremos nos recompor. Nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo: quando vos advenha uma causa de sofrimento, sobrepõe-te a ela. E, dominando os ímpetos de impaciência, da cólera, do desespero, dizei convosco: sou mais forte e vencerei sempre. Essa capacidade de nos observar e de nos dar a confiança, precisamos da paciência para compreender, até mesmo para aceitar as dificuldades que a própria vida nos impõe. Se nós não tivermos essa paciência de compreensão, nós não conseguiremos nos reconstruir a partir dos nossos problemas que a vida nos apresenta. Flexibilidade. Está lá no item 19. Essa capacidade de ajustar-se às circunstâncias. Um dos mais importantes a trazer a nossa resiliência. E aqui eu trago o exemplo do grande carvalho, firme, forte e robusto, com suas grandes raízes fincadas no chão. E ao seu lado, um frágil bambu, pequeno, ereto, balançando ao vento. Em uma dessas grandes tempestades, num tornado, de um ciclone, que batem ventos e chuvas muito fortes e tombam aquele grande e rígido carvalho. Ao final da tempestade, ele olha ao lado e vê, em pé, quase desfolhado, o frágil bambu. E então ele pergunta: como pode, sendo eu assim tão forte, tão bem fixado na terra, ter tombado com o vento, e vós, assim tão frágil, estar ainda em pé? O que fizeste? Diz o frágil bambu: eu me dobrei aos ventos. Eu, quando vi que não o venceria, permiti que ele me dobrasse e me tocasse ao chão. E quando eu dobrado, tocado ao chão, a tempestade passou por cima e se foi. Eu não resisti. Eu permiti que as forças invencíveis passassem e fossem adiante. E aqui está a lição. O grande carvalho, grande e robusto e fixado profundamente na terra com suas raízes, não se dobrou e foi vencido pela tempestade. Enquanto que aquele outro que soube dobrar-se e aceitar, está pronto para recompor-se e saborear o sol que vem depois da tempestade. É a flexibilidade, a capacidade de dobrar-se às circunstâncias,
Quando nós não podemos vencer o adversário, nós temos que ser flexíveis e compreender a força maior do oponente. Abre novos horizontes de entendimento, de sentimento, de compreensão e de perdão. Se nós não formos flexíveis diante das pessoas, com certeza haverá embates aos quais, às vezes, nós podemos sair derrotados, sem proveito daquele embate. Ali está a necessidade presente de compreender, de ter paciência e de dobrar-se à circunstância. Bom humor. O humor bom, no bom sentido da expressão, é diferente de euforia, mas a capacidade de ver com simplicidade as fragilidades e as nossas dificuldades constitui grande e importante recurso em situações difíceis. O estado de leveza e de compreensão cria condições de harmonia ao lidar psicologicamente com as nossas adversidades. A pessoa que consegue ver com bons olhos, com compreensão, com leveza, as suas dificuldades, os seus defeitos, os seus problemas, consegue criar um estado psicológico suficiente para arrumar soluções. Quando nós nos iramos, nós não vamos ter condições de pensar e, portanto, impossível conseguir a nossa recomposição, a nossa resiliência ficaria prejudicada enormemente. Buscar um entendimento, um sentido existencial. Isso está presente lá no item 21 da nossa escala. Lembramos de Viktor Frankl, preso nos campos de concentração da Segunda Grande Guerra Mundial. Essa capacidade de, enfrentando todos os problemas, criar um sentido para a vida, onde nada tem significado, onde nada pode se agarrar para dizer isso aqui é meu. Nada temos. Pode estar ligado a um projeto, a uma ideia, à dedicação à família, ao trabalho, aos amigos. Criar um objetivo, uma razão pela qual viver, que às vezes nós não encontramos no mundo. Precisamos criar internamente na nossa alma, no nosso coração, essa razão para viver. Quando vemos todos os nossos objetivos desaparecerem, e precisamos então criar novos objetivos da vida. Nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo com um ponto de vista futuro, observando mais além, expandindo a compreensão e encontramos forças para enfrentamento das dificuldades que a reencarnação nos apresenta. Um ponto de vista futuro. Se os nossos objetivos não conseguem se fixar naqueles momentos, nasquelas coisas mais imediatas que a princípio defendíamos, olhemos para o futuro. E vamos vencer as demandas, olhando para aquele ponto futuro e ir agindo agora para as conquistas do mais além. Não insistir em coisas com as quais nada se pode fazer. Está presente lá no item 22 da nossa escala de resiliência. Não insistir se não tem jeito. Se não dá para fazer, não dá para fazer. Há que se buscar um outro sentido, um outro objetivo. Teimosia pode ter relação com confiança, com determinação, mas há situações que não podem ser mudadas. E aí seria teimosia. E a teimosia vai nos empacar naquela situação, naquele momento, e nós não conseguimos ver solução para mais adiante. Então não adianta insistir, o que não tem jeito, não tem jeito. Vamos para frente para outros objetivos, para outras formas de enfrentar aqueles mesmos problemas. É preciso confiar na providência divina. Deus sabe o que é melhor para todos nós. E nos ensina que nós não devemos tentar vencer aquilo que nós não temos força para vencer. E reconhecer que não temos capacidade de resolver tudo sozinho. Nós precisaremos de ajuda, nós precisamos de outras soluções.
de outras forças, de outras energias, para encontrar soluções para aquilo que não tem jeito. Encontrar energia para fazer o que é preciso fazer. Aqui se inverte a situação. Tem coisas que precisam serem feitas e que nós não estamos conseguindo. Aqui nós temos que identificar outras formas de agir. Se a forma que nós estamos fazendo não resolve, existem outras formas. Encontrar essa energia para fazer o que é preciso ser feito. Às vezes nós não aceitamos muito, não acreditamos muito, não queremos, mas ela precisa ser feita. E aí nós temos que vencer internamente essa disposição psicológica de a princípio. Se precisa ser feito, nós temos que achar as energias necessárias para superar a nossa adversidade. Não apenas energias físicas corporais, mas também a capacidade interior precisa ser mudada. A disposição diante do problema da nossa alma é que precisa ser ajustada para que nós possamos encontrar as energias necessárias, sobrepujando as fragilidades físicas e morais. O nosso exemplo maior é o nosso Chico. Até o fim da vida, quando dizia que não tinha mais força, ele achava outro jeito. Quando ele já não podia mais levar com as suas próprias mãos, com as suas próprias pernas, o recurso àqueles a quem assistia, ele levava a palavra de consolo e de esperança. E até o fim da vida ele serviu. Como dizia ele, se não posso fazer, se não posso falar, eu posso orar. E as energias da minha alma estarão sempre à disposição daqueles que a necessitam. Se não pode ser feito de um jeito, encontre-se energias de fazer de outro jeito. Chico é um grande exemplo de superação, de fazer soluções aonde a princípio não tinha mais capacidade. Se nós não podemos levar o pão, levemos a palavra. Se nós não podemos levar nem a palavra, o nosso pensamento ainda está ágil e pode, através da prece, através do pensamento, através de mensagens escritas, divulgadas de qualquer forma, levar esperança para as pessoas, levar confiança, levar uma mensagem de paz e de carinho, um acalento a esses corações que não conseguem, que não sabem ainda construírem por si mesmos essa paz. Sejamos os porta-vozes, pelo menos, de um pensamento de prece, de paz, de harmonia e de confiança. Alguém te espera o amor estrada afora. Seja o dia translúcido ou cinzento, para extinguir a dor e o sofrimento nas empedradas trilhas de quem chora. Não te detenhas, vem, o tempo é agora. Há quem te arraste ao temporal violento e o coração ao frio, à noite e ao vento, ante a descrença que te desarvora. Vem, a estrada do mundo, ampara e ama, esclarece e consola. Alça por chama próprio coração fraterno e amigo. Esse alguém é Jesus, que te abençoa. Trabalha, serve, esquece-te, perdoa, e o Mestre amado seguirá contigo. Alta de Souza.